começando o nosso programa hoje, terça-feira, um dia de muita conversa, muita repercussão, não é? Sobre a pesquisa eleitoral que nós apresentamos ontem. Você que é nosso telespectador estava aqui com a gente, nos acompanhando, acompanhou também nosso trabalho de análise hoje na 95 FM e também através das nossas redes sociais e dos nossos endereços nos blogs. carolribeiro.com.br, diariopolitico.com.br, mas hoje a gente ainda tem dado para mostrar, temos novas informações em relação à pesquisa TCM-TS2 e vamos falar sobre a sondagem, a pesquisa para vereador. A gente tem mais detalhes para mostrar para você e vamos trazer aqui. Vamos também conversar com o advogado Olavo Hamilton sobre direito eleitoral. Hoje nós vamos falar de direito digital, vamos falar sobre fake news, disparo de mensagens em massa, eleições e internet. Você participa do nosso programa através das nossas redes sociais. @Twitter, aliás, o Twitter é @CenaPolíticoTCM, facebook.com/Cenário Político TCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram @Cenário Político TCM. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, cenário que vai dia após dia, edição após edição, trazendo mais informações sobre as eleições deste ano de 2020. Ontem a gente gerou uma expectativa enorme com relação à pesquisa TCM-TS2. Hoje a gente já dá sequência a essas análises. Amanhã já tem ali a véspera do debate eleitoral que vai ser realizado aqui pela TCM com os candidatos à Prefeitura de Mossoró. Na quinta-feira a gente vai ter o esquenta deste debate aqui no cenário político. Então, essa é uma semana realmente muito importante para quem acompanha a cena política de Mossoró. Um abraço para você que nos acompanha aqui na cidade, também nas várias outras que acompanham a TCM Telecom. Você que é de Apodi, Governador de Cerrosado, Felipe Guerra, Caraúbas, Upanema, Açu, Ipanguaçu, em breve Campo Grande. Um abraço a você que nos assiste em Jucuri, zona rural aqui de Mossoró, enfim. Onde você estiver sintonizado aqui na sua TCM 10 HD, sinta-se abraçado por nós. Carol, a gente vai trazer detalhes interessantes dessa pesquisa que foi divulgada ontem, né? Devido ali à quantidade de informação que nós temos, ontem não foi possível repassar tudo e nem fazer grandes análises, mas o quadro geral foi repassado ontem e hoje a gente vai trazer informações a respeito da corrida ao Legislativo moçoroense. Pois é, mas enquanto a gente não conecta aí, no próximo bloco a gente traz para você, vamos começar a nossa entrevista de hoje. A gente tem muito assunto para falar sobre a pesquisa, trazendo esses novos dados e também temos assunto com o nosso entrevistado. Vamos seguir, então, começando o programa com o advogado Olavo Hamilton, que está conectado com a gente para conversar sobre direito eleitoral, eleições 2020. Boa noite, doutor Olavo. Muito obrigada por se conectar com a gente no programa de hoje para conversar sobre este assunto, que é a nossa pauta principal, pelo menos até o final de novembro. Doutor Olavo, a gente percebe hoje a presença muito forte da internet nas eleições. As últimas campanhas, podemos dizer aí, pelo menos últimas 4 eleições, vem se fortalecendo no meio digital. E agora, com a pandemia, não só no âmbito eleitoral, mas a internet se fortaleceu. A comunicação, as transmissões pela internet se fortaleceram. Qual é a importância da internet nos processos políticos e eleitorais? Olá, Carol. Olá, Vanúvio. Boa noite a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar mais uma vez no cenário político, ainda que à distância. Essas eleições são absolutamente atípicas. Atípicas em razão da pandemia que nós estamos passando e atípicas também porque eu considero que nós estamos em um momento de transição. Nós vamos necessariamente sair de uma eleição e uma política tradicional focada na caça aos votos pessoa a pessoa, principalmente nas cidades do interior, para algo que seja mais eletrônico, mais midiático, menos contato pessoal.
eu acredito que o futuro das eleições passem necessariamente por essas novas mídias, essas novas tendências digitais. E os candidatos devem estar preparados a isso. Por outro lado, nós temos também grandes riscos, inclusive à democracia. Se nas eleições anteriores o grande problema que poderia macular a democracia era a corrupção eleitoral, a compra de votos, o uso indiscriminado de recursos públicos e particulares nas campanhas, o que nós temos agora a temer é a utilização indevida dos meios de internet para favorecer determinadas candidaturas e, principalmente, propagar notícias falsas. Esse é o grande desafio da justiça eleitoral para esse e para as próximas eleições. Justiça que já monitora algumas atividades, apesar de não trazer ali uma certa eficiência, também como as fiscalizações de municípios, do próprio Estado, com relação às movimentações políticas. O senhor tem acompanhado aí, né, a cena política em Mossoró e em outros municípios. Como é que o senhor vê essas aglomerações que são registradas em alguns dias específicos de movimentação política? Olha, é um absurdo, né? Eu acredito muito na festa da democracia, acredito no direito que as pessoas têm de manifestar a sua opinião política e de se associar a determinadas candidaturas, mas nós temos que ter consciência que o momento é atípico, nós estamos numa pandemia e respeito à democracia, aos cidadãos e aos eleitores é também respeitar as normas de distância social, os decretos, os regulamentos da autoridade sanitária no que diz respeito à pandemia. Nós temos que focar essas eleições nas mídias digitais. Esse é o grande desafio, mas é, ao mesmo tempo, a solução para o problema que nós estamos passando no momento. O que é que existe de legislação, de aplicação de legislação para a eleição, a campanha em ambiente digital? Nós temos alguns regramentos, Carol. Por exemplo, se pode fazer campanha, inclusive paga nas redes sociais, mas não se pode fazer indiscriminadamente na internet. Se pode utilizar o WhatsApp para propagar, né, ideias políticas, a apresentação de candidato, mas isso tem que ser feito através de postagens pessoais. Não se pode, por exemplo, a utilização de robôs. Tivemos aí um pequeno probleminha na conexão com o Dr. Olavo Hamilton. A gente volta aqui para a gente, Carol, e a gente vai tentar restabelecer essa conexão com o Dr. Olavo Hamilton para trazer essas informações aqui muito importantes neste período eleitoral. Enquanto isso, vamos já fazer o intervalo? A gente já está perto do final desse bloco, então a gente faz o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Olavo Hamilton e também trazendo aí os resultados da pesquisa para vereador em Mossoró. Daqui a pouco.